Ok! Voltamos de novo, resolução da prova da Unifesp. Professor Carlos Jim Carrey, questões 58, 59 e 60. É isso aí, meu malandro. Vamos nessa, mais uma. Questão de número 58, vamos finalizar aí a provinha de física. Tá acabando, era só 15. Então vamos lá, questão de número 58. Ele diz assim: você constrói 3 resistências elétricas RA, RB e RC. E aí com fio de mesmo comprimento e com algumas características diferenciadas, como por exemplo a resistividade e o diâmetro desse seu resistor. Lembrando que você comparar a resistência, ele fala assim, pode se afirmar o quê? E ele pede para você comparar as resistências. Comparar a resistência, o que você tem que usar? Segunda lei de Ohm, que é o produto da resistividade ρ vezes o comprimento L, dividido pela área de seção transversal A. Lembrando que como ele deu o diâmetro, a área é dado por πr quadrado. R é o raio da espessura do seu resistor. Porém, então se ele deu o diâmetro, o raio é metade do diâmetro. Se você tomar cuidado com esses pequenos detalhes, ele te deu tudo o que você precisa para que você, se substituindo a segunda lei de Ohm, que é ρL sobre A, você tem condições de comparar uma com outra. Lembrando que L você não precisa comparar, o π você não precisa comparar, e o raio, que na verdade é o diâmetro dividido por 2, esse fator 2 você também não precisa comparar, isso acontece para todos. Então, se você substituísse e fizesse os cálculos, daria que o primeiro resistor, o RA, substituindo então a resistividade 1 vezes 10 a menos 6 e o diâmetro de meio milímetro, você chegaria numa resposta que ficaria em torno de 16 sobre π vezes L, onde L é o comprimento. Se você substituísse no segundo, ficaria 19,2 L sobre π e o terceiro 37,5 L sobre π. Então as resistências maiores são a terceira, seguida da segunda, a letra C, seguida da letra B e depois seguida da letra A, onde é menor. Então resposta correta, letra E. Questão de número 59. Ele fala assim: o consumidor deseja trocar sua televisão de 29 polegadas e 70 watts de potência por uma de plasma, 42 polegadas e 220 watts de potência. Para que você tenha uma ideia, na verdade, vamos exemplificar o que significa isso. Você troca uma televisão de 29 polegadas, uma televisão de 29 polegadas como esta, que estamos aqui mostrando aqui na TV Resolução, uma TV de 29 polegadas. Aí você troca por uma de 42 polegadas, nós vamos mostrar agora uma televisão de 42 polegadas. Está aqui uma de 42 polegadas. Na nossa TV de plasma. Plasma. Não machuca os olhos. LCD, plasma. Então, a ideia... Alta definição. Altíssima definição. A ideia é, essa televisão de 70 watts, você troca por uma de 220 watts, e ele diz, se você ligar na sua casa durante 6 horas ao dia, qual vai ser o aumento do consumo de energia elétrica em quilowatts-horas em um mês? Ele não deu quantos dias tem no mês, mas em geral a gente usa 30 dias, mas se você for daquele espertão que quer usar 31 não tem problema, ele pede uma resposta aproximada. Se você for mais esperto ainda e falar, mas fevereiro tem 28, quero usar 28, tudo bem, a resposta mais próxima é a resposta correta que está aí também, você só vai sofrer mais em cálculos, mas a ideia é 30 dias vezes 6 horas, esse é o tempo total. E lembrando da equação de energia, que é potência vezes o tempo, a potência que você vai usar para saber o aumento de energia é a diferença de potência entre os televisores, em que a diferença entre 220 e 70 watts vai dar 150 watts. Se você fizer esse cálculo simples, 150 watts vezes 6 horas por dia vezes 30 dias, vai chegar na resposta final de 27 mil watts-hora, ou seja, 27 kWh. Resposta correta, letra B. E a última questão, questão de número 60, ele diz que a bússola, além de indicar a direção dos polos magnéticos da Terra, também indica a inclinação alfa das linhas de campo. O que ele quer dizer com isso? Que você está numa região de campo magnético, e ao você colocar a bússola, se você colocar uma bússola que tem mobilidade em qualquer uma das suas dimensões, então ele vai indicar tanto onde aponta o campo, também para onde está o norte ou para onde está o sul, aquela ideia toda, mas ele também indica se o campo está um pouco inclinado ou não. Então ele te dá um ângulo alfa, que seria um ângulo de inclinação com relação à linha horizontal. E aí ele fala assim, bússolas como estas se inclinam em um ângulo alfa E nas regiões próximas do Equador, alfa T próximo dos trópicos e alfa P nas regiões próximas dos polos. Então ele pede para que você compare esses alfas, que são os ângulos de inclinação. Lembrando só um pequeno detalhe que o vestibular adora colocar. A linha de campo magnético, se você tem um ímã, ela sai do norte e entra no sul. Para nós,
como se você coloca uma bússola e ela aponta para o nosso norte geográfico, significa que o norte atrai com o sul, então lá é o nosso sul magnético. Então as linhas saem do nosso sul geográfico, que é o nosso norte magnético, e entram naquele cidadão que estão lá no nosso norte geográfico, que é o nosso sul magnético. Mas essas linhas de campo, se você colocar uma bússola próxima da região de superfície, no Equador, as linhas de campo estão passando por essa região. Então, a sua bússola vai ter um ângulo muito pequeno de inclinação. Se você colocar nas regiões mais próximos dos trópicos, ou vamos no extremo, que é lá no polo as linhas estão praticamente entrando na superfície terrestre. Então, se você colocar uma bússola, a bússola vai praticamente orientar ao longo do campo, esse é o ângulo máximo. E nos trópicos seria um ângulo intermediário. Então, simplesmente, o ângulo maior está nos polos, depois no ângulo dos trópicos e depois no ângulo do Equador. Resposta correta, letra A. Finalizando assim a prova de física, um pequeno comentário para a prova. A prova estava muito bem cobrada e muito bem elaborada. O cidadão que fez o nosso cursinho tinha totais condições de ir muito bem. É lógico que você tem uma ou outra que você tem uma confusão e que você pode não ir tão bem assim, mas no geral foi muito bem cobrada, muito bem elaborada e você tinha total condições de se sair muito bem nessa prova. O que é isso? Louco por ti, nunca te abandonarei. Esta é a ideia, essa é a manchete. O problema é que o Corinthians tem nos abandonado, meu amigo Tony. Mas nós não os abandonaremos. Loucos por ti, Corinthians. É matéria de capa de veja. É capa. É de capa, brincadeira. Louco por ti, Corinthians. Louco por ti, Corinthians. E finalizando assim a prova de física, uma prova extremamente corintiana, muito bem elaborada. Inteligente, Não? né? Prova inteligente. QI, né? Altíssimo QI. Um abraço para vocês. Nos encontraremos na próxima correção. Daqui a pouco mais correção.